Olá, pessoal, bora terminar esse vídeo. Porque é muita informação, né? Muito conteúdo. Então, se você tá chegando no canal, a gente tá falando sobre espiritismo. Já é o terceiro vídeo. E já dá um like, compartilha com quem você sabe que, né, é um sincero, né, de coração, que tá nessa vibe, né, meu espírita, e, né, manda pra essa pessoa, né, pra que a verdade chegue até ela. Porque é verdade só em Deus, não tem em outro lugar, né? Então, tem muita gente, né, que precisa saber da verdade e não tem oportunidade, né? E tem gente que tem a verdade, mas não quer saber, né? A gente respeita, mas para aqueles que querem a verdade, que são sinceros de coração mesmo, falam, nossa, eu quero mesmo, porque eu preciso saber, eu tenho que saber. Então, manda esse vídeo para a pessoa, né? Que Deus vai usar, né, esse vídeo para tipo, falar o que a pessoa precisa ouvir, né, de voz audível, né, porque o Espírito Santo também fala. Só que, né, é espiritual. E nem todo mundo que chega é espiritual. Então, são verdades que são ditas para no caso, espirituais, né? Pessoas espirituais, elas conseguem entender, mas pessoas que não são espirituais, elas ainda não conseguem entender. Então, vai ajudar bastante pessoa esse vídeo. Se você conhece, então envia para essa pessoa. Não tem problema, independente da religião. Se você, né, sentindo, sei lá, que o Espírito Santo tá falando pra você, sabe, assim é que vem. A primeira pessoa que vem na sua cabeça é o Espírito Santo tá te mostrando quem precisa, tá? Então não fique com vergonha, só manda. Se a pessoa quiser, ela vê, se não quiser, não vê, né? No caso, você pode só enviar. Mas quem vai convencer a pessoa de assistir é o Espírito Santo. Então você não precisa falar mais nada. Só envia e o Espírito Santo convence, né? Então bora lá terminar, tomara, né? Porque 5 perguntinhas da outra vez deu 40 e poucos minutos, gente. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Qual será uma característica da apostasia dos últimos tempos? O que é apostasia, né? Deve estar perguntando. Apostasia é o afastamento da verdade. Então, a pessoa conhece a verdade, tipo... eu sei que Jesus morreu por mim, mas não tô interessada. Né? Tipo, é o desejo dela, então tudo bem. A pessoa tem esse poder de escolha, né? Aí aqui, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, aqui é o Espírito Santo, tá, gente? Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Então, eles vão se afastar da fé, eles não vão mais acreditar. Por obedecerem a espíritos, aqui é demônios, enganadores e a ensinos de demônios. Então, aqui tem um comentáriozinho. O espiritismo tem efeito moralmente corruptor sobre a mente humana. E é verdade, porque em Gênesis a gente já vê isso. O primeiro ato de possessão, né, foi na serpente. Porque
A serpente estava lá de boa, né? Na árvore. E aí o que o diabo fez? Possuiu a serpente, né? E o que fez logo após possuir a serpente? Fez com que a serpente falasse, coisa que Deus não criou animal falante. Então, fez isso daí. E aí, enganou a Eva. Então, levou a Eva a pecar. Então, tudo que vem do espiritismo, possessão, essas coisas, eles vêm para fazer você pecar. No caso, vem para te afastar de Deus, que foi o que o diabo fez no jardim do Éden. Afastou o casal de Deus, porque fez eles pecarem, fez eles duvidarem da palavra de Deus, que Deus disse que eles iam morrer se comessem, né? Por um deslize da Eva, o diabo se aproveitou, né? Porque a Eva falou que não podia nem tocar. Deus falou, não pode comer, senão tu vai morrer. Aí ela falou, Deus disse que a gente pode nem tocar, senão a gente vai, se tocar e comer, vai morrer. Aí o diabo falou, era o que eu precisava. Aí o diabo fez o quê? Pegou, ficou lá pertinho da árvore, pegou o frutinho e falou, isso é mentira. Não, aqui tu vai morrer, imagina. Já tô até tocando. Aí falou, você também, você tocou e não morreu, então tu não vai morrer não. Come, menina, você pega mó gostoso. Ó o cheirinho, ó. Cheirinho de pecado. Aí foi lá e comeu. E aí fez o quê? Afastou o casal, né? Que depois que a Eva comeu, né? Ela pecou. Ela não quer pecar sozinha, então foi chamar Adão. E o Adão, consciente, ele não foi enganado, tá, gente? O homem, quando ele peca, ele não peca porque ele foi enganado. Ele peca porque ele quer. Entendeu? Ele peca porque ele quer. Então fala, mas o homem é franco, a carne é franca, não sei o quê, mas o espírito é forte. A carne pode até ser fraca, mas o espírito é forte. O homem, quando ele peca, ele não peca porque ele é fraco. Ele peca porque ele quer. Então, essa historinha aí de eu traí porque a carne é franca. Eu caí porque eu sou fraco. Mentira. A pessoa só peca porque quer. No caso do homem. A mulher, no caso, ela é enganada, né? Porque é tipo como se fosse uma hereditariedade do pecado. Começou com a Eva sendo enganada, então todas as mulheres são enganadas. E o homem foi por querendo, né? Por causa de mulher, no caso, né? Então, é assim até hoje. Então, o homem, quando ele peca, ele não peca porque é enganado. Ele peca porque ele realmente quer. E geralmente é por causa de mulher, né? Porque foi assim no Jardim do Éden, tá? Que não tinha uma amante, né? Mas a Eva era mulher dele. Mas só que com o pecado isso fica tudo bagunçado e acaba dando ruim pra geral. Mas é outro assunto. Bora lá continuar aqui. Então a gente entende que esse negócio de possessão aconteceu no Jardim do Éden, que no caso já inclui o espiritismo, né, também. No Jardim do Éden começou toda essa bagunçada aí. Tem até outro nome aí, que é quando um demônio ele toma posse de um animal, eu esqueci. Mas o pessoal, o espírita, conhece melhor essa parte aí. Mas eu sei que tem um nome, eu esqueci. Continuando aqui, ele pode não apenas desequilibrar as faculdades mentais, mas também destruir a sensibilidade moral e enfraquecer o domínio próprio. É verdade. Um fato verdadeiramente preocupante sobre o impacto que a participação em atividades espíritas tem sobre a mente ocorre no alto número de pessoas afetadas por perturbações
cuja história clínica contém um registro de anteriores atividades espíritas. Aqui é do livro Forças Misteriosas, página 209 e 210. Aqui tem um outro comentário. O número de alienados em que as perturbações mentais surgiram em consequência de frequência de práticas espíritas não tem diminuído, pelo contrário, tem aumentado. Aqui é do professor Henrique Roxo, ex-catedrático de Clínica Psiquiátrica da FAC de Medicina do Rio de Janeiro. Então, aqui são comentários de pessoas, né, que sabem, né, do que tá falando, né, professor. Aqui tem mais um comentário de outro professor, tá aqui, ó. Eliminados estes fenômenos fraudulentos, restam outros, em muito menos número, para alguns dos quais têm sido propostas explicações naturais, como hipótese de telepatia, de que se aproxima-se a da percepção do professor Charles Richet, mas há que assinalar um grupo bem reduzido de fenômenos que parecem escapar às interpretações de ordem natural, devidos à interpretação diabólicas do professor Tanner de Abreu, ex-catedrático de Medicina Legal da FAC de Medicina Rio de Janeiro também. Então, essas pessoas, elas sabem do que eu tô falando, porque são professores, né, psiquiátricos. Então, aqui tá falando do quê? Perturbações. Tem também pessoas que têm perturbações noturnas, né? Que também tá ligada ao espiritismo, né? A pessoa acha que não, mas sim, tá interligado. Então, tem muitas coisas porque assim, tem hipnose, que você também não pode fazer isso, porque a hipnose te deixa, no caso da legalidade, pro diabo tomar conta de você, porque você tá dando a ele a sua mente. Porque, tipo, o grande conflito do mal contra o bem é a mente. Se você faz hipnose ou se deixa ser hipnotizado, você que deixa ser hipnotizado, você tá colocando a sua mente na mão daquele que tá te hipnotizando. Então, se a pessoa, né, for um canal, né, dos espíritos, a pessoa que está sendo hipnotizada vai se tornar possesso, né, porque tá dando a sua mente na mão de um, né. Então, não faça hipnose em hipótese alguma. Deixa eu ver. Fala diretamente com Deus, gente. Deus resolve qualquer problema, qualquer BO que tiver na sua mente. Porque Ele é o seu criador. Então, Ele conhece cada cantinho da sua mente. Então, melhor você ir diretamente ao criador do que ir ficando na mão de várias pessoas, né? Que muitas vezes só querem se aproveitar do seu dinheiro, do seu tempo e sei lá.
Até de você, né? Porque na hipnose ele pode te apagar, abusar de você e você nem tchum. Então, não cai nesse negócio de hipnose, gente. Por amor. Agora aqui. Como Satanás engana? Em 2 Coríntios 11, o verso 14, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, ele é anjo, ele tem a luz de anjo. Se ele aparecer para você, você vai achar que é um anjo de Deus, né? Porque ele pode falar no nome de Deus. Pode até fazer alguma coisa, né, boa, né, aos seus olhos. Mas não deixa de ser um demônio, né? Então, ele pode até aparecer para você em forma de pessoa, sendo boa, e te fazer um mal tremendo, né? Porque geralmente ele vem só para enganar, roubar e destruir. Esse é o propósito do diabo e os seus anjos, né? Caídos, seus demônios, né? No caso. Qual parte desempenham seus agentes? No caso aqui são os anjos caídos, seus demônios. 2 Coríntios 11, o verso 15, né? Continuação. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça. Então, aqui eles estão falando dos demônios, né? Que os demônios, eles podem até se transformar em ministro de justiça. Eles podem até se fazer passar por justo. Então, para você ver, por que que Deus fala que o engano seria muito grande? Porque, se possível, até os eleitos de Deus. Então, a gente pode ser enganado. Por quê? Se não conhecer a palavra, a gente vai ser enganado, porque ele está falando aqui, eles vão se transformar em ministro de justiça, né? Então, o negócio é feio. Agora, em Mateus 24, verso 23 e 24, Satanás e seus agentes procurarão imitar a vinda de Cristo e fazer sinais e prodígios para confirmar suas predições. Então, o diabo, ele vai fazer tipo como se fosse Jesus vindo, né? Aqui tá falando, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, que é o que eu tinha acabado de falar. Então, o diabo, ele vai tentar imitar a vinda de Jesus, no caso a segunda, né? Então, muitos dos falsos profetas vão falar que Jesus vai vir de tal maneira e como, né, foi o próprio diabo que mandou eles falar isso, então o diabo vai fazer com que aconteça exatamente do jeito que esses falsos profetas vão falar. Mas como será a vinda de Jesus, a segunda, no caso? Jesus, ele vai vir nas nuvens do céu com milhares de anjos, todo olho o verá. Apocalipse 1:7 diz que até aqueles que ultrapassaram com aquele ferrinho lá, esqueci. Esqueci. A lança. Lança. Com a lança lá que furou o lado de Jesus. Até esses, né, que participaram da morte de Jesus, eles vão ressuscitar para ver, que faz parte da ressurreição especial, que no caso são os ímpios que já morreram, né, que mataram Jesus já, né, eles vão ressuscitar só para ver Jesus voltando em glória e majestade, porque essa era o Jesus que eles
o Messias, né, que eles esperavam. E Jesus veio num burrinho, num jumentinho, né, super humilde. E eles esperavam a vinda de Jesus daquela maneira, que no caso é a segunda vinda, né? E hoje tem uma parte de um grupo de pessoas que esperam Jesus vindo, a segunda vinda, só que vindo na terceira. Tipo, a visão que eles têm de Jesus vindo é a terceira vinda de Jesus, que quando abre lá Jesus pisa no chão e a terra se fende. Essa é a terceira vinda de Jesus e não a segunda. A segunda vinda de Jesus é quando ele aparece no céu com milhares e milhares de anjos, né? Só que antes o que acontece? A nuvem do céu ela vai se enrolar como um pergaminho e hoje acontece em várias partes do mundo. Você vê uma nuvem gigantesca, geralmente é na praia que aparece, mas geralmente tem na China, eu vi essa semana, foi na praia, foi a semana passada que eu tinha visto, que a nuvem, ela parece um rolo mesmo, sabe aqueles rolos de massa, de abrir massa? Parece um rolo mesmo, ou de pergaminho, que é parecido também, é esse rolo assim. E ela é gigantesca, e aparece de um lado até tipo, de uma ponta até outra ponta, essa nuvem gigantesca. Na China que eu vi, ela parecia um cogumelo. E tinha tipo um arco-íris, assim. Acho que foi no TikTok. Aí, vai acontecer exatamente isso. Só que tudo vai estar escuro, né? Vai aparecer essa nuvem se rolando, né? Com um pergaminho. Vai acontecer trovão muito forte. Vai ouvir um barulho estrondoso no céu, né? Vai ter uma nuvenzinha lá longe no céu, que vai, ao se aproximar, vai ficando mais clara, você vai ver. E eu também, é claro que a gente vai estar vivo, pelo amor de Deus, né? Pela graça de Deus, ela vai estar vivo. Eu não quero ficar mais velha. E aí vai estar lá a nuvem, Jesus no meio, o Pai do lado direito de Jesus, todos os anjos com trombeta, né? Que é pra fazer um barulho, né, gente? Jesus vai ser, tipo... e tem que ter o louvor, né? Porque Jesus gosta de um louvor. Jesus gosta de festa, gosta de canto. Então vai ter musiquinha, sei lá qual vai ser a música, né? A Rosas do Rei vem na minha cabeça. Mas não é essa música, não. Eu não sei qual vai ser. Mas vai ter lá um barulho, no caso são milhares de vozes, né, de anjos cantando. Jesus com o Pai e o arco da aliança, né? E eles estão lá em cima da nuvem. Jesus vai falar da sua ordem para ressuscitar o sincero de Deus, o povo fiel. Aqueles que dormiram em Cristo, crendo e pregando a mensagem da vinda de Jesus, vão ressuscitar. E vão ressuscitar transformado, né? E já glorificado. A gente que estiver vivo, a gente vai ser transformada e glorificada, né? Então, não abrir e piscar de olhos, que é o que Deus diz. E a gente, depois todo mundo tiver já ressuscitado, todo bonito, se quiser, é muito rápido. E aí, né, os nossos anjos, o anjo de cada um, porque a gente tem um anjo, seja um bebê ou um velhinho, todo mundo tem um anjo. Então, junto com o nosso anjo, e cada família, né, porque os anjos vai trazer, tipo, eu tive um filho e morreu quando era bebê. Aí o anjo desse meu bebê vai trazer o meu bebê até mim. E quando a minha família estiver reunida, a gente vai junto. Então a gente vai ser atraído até Jesus. Por isso que tem a profecia: todos atrairei a mim, vinde a mim os pecadores. Também tem relação com a segunda vinda de Jesus. Porque Jesus vai atrair para ele todos aqueles que foram fiéis até o fim, né? Então, guardar de Deus,
que é o que está escrito na Bíblia. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, tá? No Novo Testamento, quem fala é o João, o discípulo amado de Deus. Então, se ele que, né, esteve com Jesus, foi o único, né, que ficou olhando a morte de Jesus, ele acompanhou todo o processo de quando ele foi preso, quando foi surrado, quando foi levado e quando foi subido lá no monte, quando foi crucificado, ficou com a Maria, mãe de Jesus, recebeu a Maria como sua mãe, né? Depois que Jesus ressuscitou, veio, falou com ele também. Ele sabia do que ele estava fazendo, do que ele estava escrevendo na Bíblia. Então, se ele disse, Jesus disse, né, também. Né? Jesus disse: se vocês me amam, então guardem meus mandamentos. E por quê? Porque quando chega em Apocalipse, né, em Apocalipse 14, 12, ele diz que os santos, né, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então, né? Bora continuar, senão eu já vou sair de novo. Mas é isso daí. Todo olho verá a vinda de Jesus na segunda vinda. Até os que os traspassaram, que diz a Bíblia. No caso, o próprio Jesus diz. Né? Diz também para Pilatos. Pilatos também vai ressuscitar só para ver que na ressurreição especial, um pouco antes de Jesus aparecer no céu, Pilatos vai ressuscitar e todos aqueles que participaram. Né? Todos aqueles que bateram, xingaram e tralalá, Judas também vai ressuscitar só para ver e vai morrer de novo, né? E aqueles que também, os santos de Deus que, tipo, morreram pregando a vinda de Jesus, pregando a mensagem que Deus deixou pra gente pregar, que são as 3 mensagens angélicas, né? Que é também falando sobre a vinda de Jesus. Tipo, tem uma relação, mas é mais a relação com a primeira tábua dos 10 mandamentos, tá? As 3 mensagens angélicas são ligadas diretamente com a primeira tábua dos 10 mandamentos. Porque o povo se esqueceram da lei de Deus e esqueceram do próprio Deus, o Criador, que criou eles mesmos. No caso, a gente. Então, mas é outra história. É outro estudo, já tá no 27, gente. Como eu saio do foco aqui? Voltando em 2 Coríntios 11, verso 15. Já li. Que os anjos caídos, né? Os demônios, eles se transformam em até ministro de justiça para enganar a gente. Em 24 também eu já li. Agora vamos para Apocalipse 3, o verso 13 e 14. Qual será um dos últimos grandes sinais feitos por esse meio para aprofundar as pessoas ao erro? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz-os com habilidade. Seduz-os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado, executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Eu vou gravar também o estudo sobre Apocalipse e também Daniel e também o santuário, para vocês ficarem afiadinhos nessas daqui, tá? Porque sem o santuário você não consegue estudar Daniel e também não consegue estudar Apocalipse. Precisa estudar esses 3 para você ter um entendimento maior sobre o livro de Daniel e Apocalipse, que são estudados juntos, tá? Mas eu vou estudar com vocês separadamente, cada um, para quando começar a estudar o livro de Apocalipse, você ter uma ligação, porque um vai ligando o outro. Então, primeiro tem que ser o santuário, Daniel, para depois estudar Apocalipse, porque no livro de Apocalipse você vai precisar ter informação desses outros 2. E aqui tá falando que
o diabo vai fazer até descer fogo do céu para enganar o povo. Acredita nisso, né? Eles estão esperando por sinais. Por isso que Jesus fala em Mateus 24. Que se eles estão, no caso, quando os discípulos ficaram perguntando, mas que sinal é dessa vinda? Isso aqui, ela está procurando sinal da vinda de Jesus. Então, aqui tá falando, se você e eu, tiver procurando por sinal da vinda de Jesus, a gente vai ser enganado. Por quê? O diabo vai fazer sinal, ele vai fazer descer até fogo do céu. Mas isso é literal? Pode ser. Mas o que diz aqui é se referindo, maior com o Espírito Santo. Como assim? Vai cair a chuva serôdia sobre os sinceros filhos de Deus que buscam isso todos os dias, certo? Se você não pede o batismo do Espírito Santo todos os dias, você está sendo uma virgem imprudente. Então, busque o batismo do Espírito Santo todos os dias, não esqueça nenhum dia. Então, vai ter a chuva serôdia, que é a torrente do Espírito Santo, é a força total do Espírito Santo, É a porção dobrada do Espírito, como fala nas 12, a parábola das 12 virgens, 10 virgens. Então, o que o diabo vai fazer? Ele vai fazer com que o Espírito, dele, desça sobre aqueles que estão esperando por sinais e prodígios. Então, vai ter muita gente realizando sinais e prodígios, muitos milagres acontecendo, muita gente sendo curada, perna sendo esticada, porque eu já vi isso, vi com meus olhinhos, a perna de uma menina que era curta e a perna cresceu assim. Eu fiquei, gente, isso não é montagem, eu tô vendo. E não era montagem, gente, era de verdade mesmo. Então, se você estiver procurando por sinais e milagres e prodígios e maravilhas, o diabo vai te dar tudo isso. Mas isso não é a vinda de Jesus, Porque Deus fala, tudo isso vai acontecer. Mas isso não é o fim. Sabe o que é o fim? Quando o evangelho do reino for pregado em toda nação e tribo, língua e povo, aí sim é o fim. Então, aí sim Jesus vai vir quando todo mundo estiver sabendo sobre ele. Então, a gente precisa falar sobre a vinda de Jesus, mas o mais importante é falar quem Jesus é. Entende? Muita gente tá esquecendo sobre isso. Tipo, tem gente que não sabe nem quem é Jesus e a gente vai falar sobre a vinda de Jesus e eles vão falar, quem é esse, gente? Tipo, e daí que alguém chamar Jesus vai vir? Tipo, nem conhece. Aí você precisa explicar quem Jesus é para essa pessoa. E continuando em 2 Tessalonicenses 2, o verso 9 e 10. Que texto da Escritura mostra que Satanás agirá com poder especial e prodígios de engano justamente antes da segunda vinda de Jesus. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. E ver também Apocalipse 12, o verso 12. Então, o diabo aqui, ele vai aparecer, Diz a palavra. Agora eu não lembro. Bom, ele vai se personificar, tipo, o próprio diabo, ele vai se personificar em ser humano e vai fazer todas essas coisas. Ele vai fingir que é Jesus. Ele vai curar como Jesus, ele vai dar aquela bênção que Jesus fazia com os discípulos, ele vai repartir o pão como Jesus. Só que Jesus, ele não vai vir para isso. Ele vai vir só para pegar os santos deles, que aceitou ele como um salvador, e vai levar para o céu.
Ele só vai vir para pegar os santos e levar para o céu. Só isso. Ele não vai ficar aqui, vou fazer uma visita ali, vou abençoar não sei quem ali, vou curar alguém ali, vou ressuscitar alguém ali. Não. Quando Jesus vir, ele vai ressuscitar todo mundo que aceitou ele. Ponto. E vai levar pro céu. Já era. Ele não vai ficar fazendo visitinha, nem vai curar, nem vai repartir pão, não vai fazer nada disso. Então, as pessoas que estarão esperando por sinais e prodígios, o diabo vai mentir para eles na cara dura, né? E, né, vai fazer um engano total. Aí aqui em Isaías 25, verso 9, como muitos serão enganados por esses prodígios e aceitarão os falsos cristos que aparecem, o que dirão os que houverem conservado o amor à verdade e esperado com paciência a vinda de Cristo. Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Por quê? Antes disso, o diabo vai tentar enganar as pessoas, né? Porque ele vai imitar a vinda de Jesus. Só que ele vai imitar a vinda de Jesus com a primeira vinda de Jesus. Ele não vai imitar porque ele não sabe imitar aquilo que ele nunca viu, né? Porque o diabo não é criador, ele é criatura. Então ele só vai imitar. Então, se Jesus veio e ele curou, e ele sarou, e ele salvou, tanto que, acho que foi, lá no negócio de Jerusalém, sei lá, eles estão falando que o Messias, né, já nasceu e já está entre eles. E algum dele lá falou que já falou até com ele. Então, ele já se encarnou. Então, o próprio diabo já se encarnou. Ele agora vai aparecer. Para quê? Para enganar, que é esse último engano. Ele vai enganar todos, se possível até os eleitos. Porque ele vai fazer sinais e prodígios e vai enganar uma multidão geral. Entendeu? Porque Deus diz, se possível. Então, não é possível enganar os eleitos de Deus. Porque conhece a Bíblia e conhece a profecia. E sabe que Jesus não vai vir para ficar de conversinha, nem passeando de lá para cá, de que para lá, nada disso, né? Ele só vai vir para pegar o que é dele e levar para o céu. Ponto. E é isso. Ele nos salvará, este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, que é o que diz Isaías 25, verso 9. Então, isso é o que a gente vai dizer quando Jesus aparecer no céu. Quando o mundo inteiro estiver tremendo de medo, porque o negócio vai ser assustador para aqueles que não conhecem a profecia, porque não vai entender, porque Jesus vai vir para ele como um ladrão, né? Eles vão receber Jesus no susto. Eles vão ficar morrendo de medo, né? Porque vai ser estrondoso a vinda de Jesus. E aqui em 1 Pedro 5, verso 8, que advertência nos foi feita pelo apóstolo Pedro. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Então aqui o Pedro está dando uma advertência para a gente, né? Chamando a nossa atenção para que a gente ser sóbrios. Então, ter a mente limpa. Porque a nossa mente, dependendo do que a gente come ou bebe, ela fica meio, né? Sabe quando a gente fica meio bebo de sono? A nossa mente tá tipo assim, né? Por causa da comida que a gente come. E ser vigilante. Então, lembra que Jesus fazia? Ele vigiava e orava de madrugada, todo o tempo. Jesus estava orando. Então, isso é ser vigilante. E aqui tem um comentário. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo, né? Que é o que também diz a Bíblia.
A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador, que é a segunda vinda de Jesus, como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João em Apocalipse 1, do verso 13 ao 15. Então ele vai aparecer com o rosto brilhante, uma roupa clara, todo majestoso. Pensa, né, num diabo querendo ser Jesus. Então ele vai aparecer ser uma pessoa tipo amável, fazendo coisa boa, abençoando, gente. Ele vai abençoar o povo. Pensa num negócio desse. Agora que a glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que olhos mortais já tenham contemplado. Então, o brilho dele, né, que ele vai se vestir de Jesus, né, vai se vestir. Ele vai imitar, tipo, o rosto de Jesus, né, tipo, abençoe, que participando. Sabe aquele rosto, tipo, ai, gente, como ele é tão... né? A pessoa vai ficar todo mundo assim, que não conhece, né, a segunda vinda de Jesus. Então vai ficar todo mundo maravilhado com ele, porque o brilho que ele vai mostrar, né, vai se mostrar. Lembra que ele disse aqui que ele ia se mostrar como anjo de luz. O próprio Satanás se transformará em anjo de luz. Então, ele vai parecer como Jesus, né? Como se fosse um anjo vestido de luz. Vai ter um brilho que olhos humanos jamais viram, né? Vai ser um brilho muito grande. Então, ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. Então, muita gente, no caso, o mundo, né, vai gritar isso. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e pronuncia uma bênção. Assim como Cristo abençoava os seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Então, do jeito que Jesus falava, ele vai imitar. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Então, aqui, tipo, na Bíblia fala, guarda o sábado porque eu santifiquei, abençoei e descansei nesse dia. Aí o diabo vai vir personificado em Jesus. Aí vai falar, nada, eu já morri na cruz por você, já paguei por tudo, agora você guarda o domingo. Né, já tá tudo bem. Isso não está em conformidade com a Bíblia, porque Deus disse sábado, porque este é o sinal entre mim e vós, para que vós sabeis que eu sou o seu Deus. Então, o povo de Deus não vai cair nessa, né? Da terra volta. E demais, não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. O Salvador advertiu o seu povo contra o engano deste ponto e predisse claramente o modo de sua segunda vinda, em Mateus 24, verso 24 até o 27. Né? Então, se você não sabe, quer ter certeza do que eu estou falando, então veja Mateus 24, verso 24 até o 27. Não há possibilidade de ser imitada esta vinda. Será conhecida universalmente,
testemunhada pelo mundo inteiro. O grande conflito, Ellen G. White. Esse é o texto, né, deste livro, da página 624 e 625. Esse é o estudo de hoje. Muito obrigada por estar aqui até o último, né? Deus abençoe vocês e já está abençoando em nome de Jesus, né? Porque agora você conhece e tem a verdade com você. E, né, eu oro para que nós não sejamos enganados, porque o engano vai ser muito forte, gente. Não pensa que é uma coisinha tipo Hollywood, não, tá? Que vai ser uma coisinha assim, tipo, todo mundo, vai ser uma guerra mesmo. Porque os filhos de Deus que conhecem a vinda de Jesus não vai aceitar. Mas não vai aceitar mesmo. Então, enquanto todo mundo vai estar falando, esse é o Cristo veio, a gente vai estar falando, isso é mentira. Isso é o diabo. E aí eles vão estar falando, estão blasfemando contra Cristo, vamos matá-lo, né? Tipo novela mexicana. Mas é tipo isso, gente. O negócio vai ser terrível, né? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, né? Que pela graça não sejamos enganados e que permanecemos guardando a sua lei, o seu testemunho, que é a Bíblia inteira, e que sejamos fiéis até o fim a Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, Redentor e Mediador, em nome de Jesus. Obrigada por tudo. Deus nos abençoe. Amém.